Por isso, nessa noite, eu quero trazer uma palavra de vitória. Eu quero trazer uma palavra de conquista. Eu quero declarar uma palavra de promessa, da realização das promessas do Senhor, ainda esse ano. Ainda esse ano, 2017. Deus conhece o seu coração. Deus conhece a sua necessidade. Deus conhece as circunstâncias, as situações que você atravessou ou tem atravessado no contexto pessoal, no contexto familiar, no contexto profissional. Não interessa, não interessa. O Senhor nos conhece muito bem. E Ele está ao nosso lado e tem promessas lindas e maravilhosas para nós. Eu quero declarar avanço, eu quero declarar conquista, eu quero declarar vitória. Vitória sobre os nossos inimigos. Quero declarar vitória sobre as circunstâncias que muitas vezes têm nos afligido. Circunstâncias que muitas vezes têm nos afligido. Nós não escolhemos muitas vezes entrar nessas situações. As circunstâncias apareceram. E isso muitas vezes traz aflição, traz angústia, traz sofrimento, traz tristeza, traz dor, uma enfermidade. Nós trabalhamos na capelania do hospital e aqueles pacientes que estão internados, eles não escolhem, não, eu vou passar segunda-feira no hospital. Não, hoje eu vou me internar no hospital, vou passar uma semana no hospital. As situações e circunstâncias vêm de uma maneira, sabe, inesperada, de uma maneira inesperada. E pegam essas pessoas muitas vezes de surpresa, para trazer angústia, para trazer destruição, para trazer tristeza. E o Senhor Jesus Cristo é a nossa vitória. E eu quero declarar este ano ainda, neste ano ainda, as promessas de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Tudo aquilo que você desejou no começo deste ano, no final de 2016, de repente algumas pessoas têm o hábito de anotarem e de pedirem algo ao Senhor. Se isso não se cumpriu ainda, eu quero declarar em nome de Jesus o favor de Deus, o cuidado de Deus. Você recebe essa palavra? Por gentileza, se você trouxe a sua Bíblia, abra em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 11. 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 11. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Efes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam-se no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas, usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente de Golias. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou Golias: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul
e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. O título da minha mensagem nesta noite é: Esta luta é minha. Esta luta é minha. Nós vimos alguns domingos atrás que existem coisas que Deus faz por nós e tem coisas que nós precisamos fazer, nós precisamos realizar. Quantas situações e circunstâncias nesse ano de 2017, aonde as circunstâncias, as lutas, as tribulações nos assolaram. E por muitas vezes você se sentiu sozinho. E por muitas vezes você se sentiu sozinho. E quando você se sente sozinho, qual é a tendência? Você se isolar. Você não quer ver gente, você não quer estar com a família, você não quer estar com os filhos, você não quer estar com os netos, você não quer estar no trabalho. A tendência, muitas vezes, quando você se sente só, quando a solidão toma conta do seu coração, quando os gigantes parecem ser intransponíveis, nós não vamos dar conta dessa situação, eu não vou aguentar isso, eu não vou suportar essa situação. A tendência nossa é muitas vezes nos escondermos, nos isolarmos, não enfrentarmos as situações, não enfrentarmos as circunstâncias. E um dos males da nossa sociedade hoje, chamada a depressão, a maldita depressão, é uma estratégia do diabo para afastar as pessoas, para isolar as pessoas, para dizer às pessoas: vocês não são capazes. Foi o que nós ouvimos agora na libertação. Aquele homem estava à beira do caminho com uma limitação, e nem as pessoas que estavam ao seu lado motivavam ele na sua fé e na sua confiança. Fica quieto, olha o seu estado, olha como você está, quem é você para chamar a Jesus? Acha que Jesus vai dar atenção para você? E aquele homem, ele lutou sozinho. Aquele homem, ele estava sozinho. Aquele cego estava sozinho. Existiam multidões, uma multidão à sua volta. Muitos até mesmo pisando nas suas vestes, porque ele estava sentado à beira do caminho. Mas ele tinha uma confiança, ele tinha uma certeza: Jesus Cristo está aqui. E ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o socorro veio de uma maneira sobrenatural. A resposta veio de uma maneira sobrenatural. Esse texto do capítulo 17 nos fala de guerra, nos fala de batalha e nos fala de luta. É interessante. O que é guerra? O que é uma batalha? O que é uma luta? É tudo uma coisa só. É tudo uma coisa só. Mas olha as definições para que nós possamos entender e nos posicionarmos de quem nós somos, aonde nós estamos e qual é a nossa luta. Quem nós somos, aonde nós estamos e qual é a nossa luta. Guerra, a definição de guerra, é mais uma briga estratégica entre dois ou mais países, nações ou reinos. A guerra é entre duas nações, entre dois reinos. Se estabelece uma guerra. E aqueles países começam a enviar as suas tropas, começam a enviar os seus soldados, as suas armas, para lutarem um contra o outro. E aí, no que essas pessoas estabelecem essa briga, essa guerra, estabelece daí a batalha. Estabelece a batalha. A batalha é um combate entre duas ou mais forças armadas de um país, nação ou reino. O texto nos fala aqui, olha o versículo 1. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e reuniram-se em Socó de Judá. Os filisteus, eles estavam guerreando contra quem? Contra Israel. E a Bíblia diz que eles juntaram as suas forças para guerrear contra Israel. E eles já estavam no campo de batalha, num vale, frente a frente. Uma separação, um terreno separando os dois exércitos. Mas a luta não tinha dado início ainda. Aqueles dois exércitos estavam frente a frente.
prontos a romperem em luta, prontos a romperem em batalha, em guerra uns contra os outros. Duas nações, guerra. A batalha, um grupo de exército, um grupo de soldados, de dois lugares diferentes, frente a frente, para lutarem. Então, a batalha é um combate entre duas forças, mais forças armadas de um país, nação ou reino. As batalhas podem ser ganhas e perdidas, mas não podem determinar o fim da guerra. Olha só, as batalhas, elas podem ser ganhas ou perdidas, mas essas batalhas não determinam o fim da guerra. A guerra está travada. Existem muitas batalhas em regiões diferentes, em situações e circunstâncias diferentes, mas a guerra não está terminada, a guerra continua. E ainda diz, as batalhas são geralmente de curto prazo, enquanto as guerras são demoradas. Então, dois grupos se enfrentam, batalham, lutam e de repente saem. A guerra continua. E depois estratégias novamente para avançar, para conquistar o território inimigo. Os filisteus estavam em guerra contra Israel. E eram constantes as batalhas e os guerreiros estavam prontos para a luta. A luta é o olho a olho. A luta é a briga. A luta é de estarmos juntos, lutando individualmente. Eu faço parte de uma equipe, eu faço parte de um exército, mas eu preciso ir à batalha, eu preciso ir à guerra, eu preciso ir à luta. E ali com a minha espada, dentro do contexto aqui dos filisteus e de Israel, com a minha espada eu vou guerrear. E era fisicamente. Tanto que a Bíblia nos relata qual era a armadura, eram as armas de Golias. E era um homem muito alto, e muito forte. E aquele homem começa a desafiar o povo de Israel, começa a desafiar a nação de Israel. E não existe ninguém, por mais que o exército esteja ali no fronte da batalha, esteja ali frente a frente com o inimigo, ninguém se dispôs a lutar, a guerrear. Interessante que Golias, ele pede uma pessoa: envie entre vocês um homem para lutar comigo sozinho, para estar comigo lutando sozinho. Eu quero declarar algo sobre a sua vida, em nome de Jesus. As tuas lutas, aonde só você sabe o que você está passando. As tuas lutas, aonde só você sabe o que você está passando. Muitas vezes você não tem a coragem, ou não tem, a disposição até mesmo de falar com alguém, ou de abrir o coração com alguém, de tão opressor que é o teu inimigo. Que de tão grande é o gigante que está te impedindo de caminhar, de avançar. É uma angústia, é uma tristeza de alma interior que afetam até mesmo os teus ossos, o teu físico. Aonde você muitas vezes não tem coragem de abrir o seu coração, até mesmo com a tua esposa, com o teu marido, com o teu apacentador, com o teu pai, com a tua mãe, com os teus filhos, com os teus pais. Um gigante opressor, um gigante que vem e calunia, um gigante que vem com calúnias, com difamação, um gigante que vem com mentiras, um gigante que vem com engodo, um gigante que vem para enganar. E acima de tudo, para humilhar você. Essas situações, acima de tudo, te trazem humilhação, você se sente humilhado. Afinal de contas, eu sou pai de família, mas não consigo alcançar esses resultados. Afinal de contas, eu sou mãe, afinal de contas, eu sou um profissional. Eu estudei, eu me preparei, afinal de contas, eu tenho uma habilidade, tenho uma capacidade, mas não consigo entrar no mercado de trabalho.
Afinal de contas, eu já estou avançado em idade, já conquistei muito, já lutei muito nessa vida, e olha como eu me encontro hoje. Essas circunstâncias, essa situação, esse gigante tem me afrontado. Esse gigante tem inventado mentiras, e muitas vezes eu tenho aceito essas mentiras, acolhido essas mentiras dentro do meu coração. É disso que o texto está falando. Os filisteus estavam em guerra contra Israel, e eram constantes as batalhas, e os guerreiros estavam prontos para a luta. Eram homens de guerra, preparados para a batalha, sob o comando de Deus e a direção de Saul. Eram pessoas preparadas, onde Deus estava no comando e a direção estava na mão de Saul. Eles lutavam com seus inimigos corajosamente. Eram pessoas comuns e muitas vezes os menos prováveis para estarem à frente de uma batalha, para se dispuserem, para se colocarem à disposição para lutar. Nós temos em 1 Samuel capítulo 14, versículo 52, por gentileza. 1 Samuel capítulo 14, versículo 52. Houve uma guerra acirrada contra os filisteus durante todo o reinado de Saul. Por isso sempre que Saul conhecia um homem forte e corajoso, alistava-o ao seu lado, alistava-o ao seu exército. Saul como rei, todas as vezes que conhecia um homem forte, um homem com alguma característica, um homem com alguma habilidade, um homem com inteligência, ele trazia para o seu exército. Ou seja, o exército de Saul era um exército forte. Era um exército de homens que foram escolhidos a dedo pelo rei. E esses homens, a palavra de Deus nos diz que eles estavam, ao ouvirem as palavras dos filisteus, Saul e todos os israelitas ficaram atônicos e apavorados. Esses homens que eram guerreiros, esses homens que faziam parte do exército de elite de Saul, eles estavam amedrontados, eles estavam apavorados com aquelas situações, com aquelas circunstâncias. Quando nós pensamos em guerra, nós vimos aqui os filisteus contra os hebreus. Os filisteus contra os hebreus. Os filisteus sempre guerrearam e sempre tentaram destruir os hebreus. Sempre foram opositores sobre a nação de Israel. Hoje, os filisteus já nem existem mais. Eles foram destruídos, dizimados, tirados da face da terra por Nabucodonosor. E Nabucodonosor tentou fazer a mesma coisa com Israel. Nabucodonosor, naquela época, tentou fazer a mesma coisa com Israel. Exterminar a nação de Israel. Não só Nabucodonosor, pela história da humanidade, quantas tentativas para exterminarem o povo de Israel. E hoje nós olhamos para Israel e oramos por Israel, pela paz em Israel, porque é o povo de Deus. Nós somos co-herdeiros juntamente com Cristo, através das promessas estabelecidas no Velho Testamento, nos livros da lei, sobre a nação de Israel. E quando nós ouvimos notícias como essa, dos Estados Unidos reconhecendo a nação de Israel, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Eu abençoarei aqueles que te abençoarem, e eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, disse o Senhor. Foi uma promessa dada a Israel. Por isso nós precisamos abençoar Israel. Israel é um povo escolhido de Deus. E Deus sempre guerreou, sempre esteve à frente do povo, protegendo, cuidando, guiando. Os filisteus eram um povo vizinho de Israel, lutavam muito com os hebreus. O filisteu mais conhecido da Bíblia é o gigante Golias. Os filisteus desapareceram depois de serem conquistados pelo Império Babilônico e dizimados por Nabucodonosor. E esse personagem bíblico, muito conhecido, desde a escola bíblica infantil, Davi e Golias, nós vemos a importância do governo
de Deus sobre as nossas vidas. Nós estamos em guerra. Guerra, batalha e luta. O que é uma guerra? É uma briga entre dois reinos ou duas nações. Qual é a guerra que nós estamos? Reino de Deus e reino das trevas. Deus tem inimigos? Mas se você falou que nós estamos numa guerra, vou perguntar de novo. Estamos numa guerra? Sim. Que guerra é essa? Só que é o seguinte, essa guerra já está vencida. Essa guerra já foi vencida. Reino das trevas e reino de Deus. Em que momento essa guerra foi vencida? Em que momento essa guerra foi vencida? Você está com a sua Bíblia aí, por gentileza? Abra em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. A partir do versículo 7 ao versículo 12. Houve então uma guerra nos céus. Houve então o quê? Houve uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas esses não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. Lúcifer e seus demônios lutaram. Houve uma luta. E eles não foram fortes suficientes no céu e perderam essa luta. Perderam essa guerra. O grande dragão foi lançado fora. Foi lançado para onde? Para a terra. E ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Que engana o mundo todo. O que Golias estava fazendo? Estava amedrontando. Estava enganando. Estava iludindo. Estava mentindo. Estava intimidando aquelas pessoas. De que eles, os filisteus, de que ele era mais forte que Israel. E blasfemou contra o Deus de Israel. Blasfemou contra Deus. E o diabo ele faz e usa o mesmo artifício. Engana, nos engana. Dizendo que você não pode, de que você não é capaz, de que você não consegue, de que não é possível. Enganando todo mundo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino de Deus, do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador nos nossos irmãos, que o acusa diante do nosso Deus, dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem-no. Portanto, se alegrem-se, ó céus, e os que nele habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Olha que texto maravilhoso. A Bíblia diz que nós não somos deste mundo, nós pertencemos ao reino de Deus. Pai, não os peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O mundo jaz no maligno, o diabo está derrotado. Jesus Cristo, quando ressuscitou, venceu o mal, venceu o pecado, venceu o diabo. E você não é vencedor, você é mais do que vencedor através de Cristo Jesus. Essa guerra já tem um fim. E o diabo sabe disso. Que o fim dele está para se cumprir. O tempo dele está terminando. Ele sabe disso porque ele já foi vencido. Ele já foi vencido. Nós entramos nessa guerra já vitoriosos. Nós entramos nessa guerra já vitoriosos. Mas o próprio Senhor Jesus, olha, mas ainda trava-se neste mundo, porque nós estamos neste mundo, enquanto nós não fomos tirados deste mundo para reinarmos no reino de Deus,
Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo voltará e nós seremos tirados, seremos arrebatados e governaremos juntamente com Cristo e seus anjos no reino celestial. No reino celestial. Mas enquanto nós não usufruímos disso, o Senhor nos dá armas, nos dá capacitação para guerrearmos, para lutarmos, para avançarmos, para resgatarmos as vidas do reino das trevas. Nós estamos aqui como soldados, como guerreiros valentes do Senhor. Guerreiros valentes do Senhor. Não temos que nos preocupar com os gigantes, não temos que nos preocupar com o inimigo, não temos que nos preocupar com Lúcifer, com Satanás, com o diabo, seja lá o que for, qualquer demônio que for, porque a autoridade está em Cristo Jesus e foi dada a você, foi dada a nós. Quem nós somos? Reis e sacerdotes. Quem nós somos? Reis e sacerdotes do Senhor, do reino de Deus. Somos representantes legais de Deus na terra. Você precisa entender isso. Não existe dualismo nesta guerra. Não existe equilíbrio de forças nessa guerra. Nós estamos nessa guerra já como vencedores. Jesus Cristo já venceu. Jesus Cristo já venceu essa guerra. Jesus Cristo já venceu essa guerra. Mas existe a batalha. A definição da batalha é um combate entre duas ou mais forças armadas de um país, de nação ou reinos. As batalhas podem ser ganhas e perdidas. O contexto da batalha. 1 Samuel 17:2. 1 Samuel 17:2. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam-se no vale de Elá, posicionando-se em linha de... Para quê? Para enfrentamento. Posicionamento. Para enfrentamento. Posicionamento de quem nós somos, posicionamento para enfrentamento. E essa autoridade, esse posicionamento está na igreja. Este posicionamento, esta autoridade, para nós estarmos numa linha de batalha, frente a frente com os nossos inimigos, essa autoridade foi dada à igreja. E numa batalha, você não batalha sozinho, você tem um time, você tem um exército. Estavam os dois exércitos, o exército filisteu e o exército hebreu, frente a frente, prontos para a luta, E essa batalha, Deus tem nos dado essa autoridade, Deus tem nos dado essa autoridade para nós vencermos. 1 Samuel capítulo 17, versículos 20 e 24. Você está comigo? 1 Samuel capítulo 17, versículos 20 e 24. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor. Pegou a carga e partiu conforme seu pai Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando na linha de batalha, frente a frente. Vamos continuar lendo um pouquinho mais aí. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. E Davi ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Quando os hebreus viram o gigante, Golias, frente a frente, já alinhados para a batalha, eles recuaram, eles retrocederam, eles tiveram medo do confronto. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Vocês viram aquele problema? Pastor, é que você não sabe do tamanho do meu problema. Pastor, é que você não conhece o gigante que eu tenho que derrotar.
Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento, isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Saul já estava tentando de todos os artifícios humanos para convencer um soldado para guerrear com o gigante. E ele não encontrou nenhum valente. Ele não encontrou nenhum guerreiro. Ele não encontrou ninguém, porque todos estavam com medo. Versículo 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Quem é esse homem? Quem é esse filisteu, esse incircunciso, para desafiar o exército de Deus? Quem é o exército de Deus hoje? Cadê o exército de Deus? Fique em pé, o exército de Deus. Olha em volta o exército de Deus. É com esse exército que nós vamos vencer. É com essas pessoas que nós vamos vencer. É com esses guerreiros que nós vamos vencer. É com você. É com você. Deus tem te chamado. Deus tem te escolhido, Deus tem te separado para nós enfrentarmos as situações, as circunstâncias. Existem situações e circunstâncias que não tem como você enfrentar sozinho. Você precisa estar inserido no exército de Deus. Você precisa estar inserido no exército de Deus e através dos dons, dos talentos que Deus te dá, você vai ser usado neste meio para conquistar. Para avançar, para trazer as almas das trevas para o reino da luz. Você pode aplaudir a Jesus por esse exército? Pode se assentar. Posicionamento frente a frente com o inimigo. Igreja, corpo de Cristo. Mateus capítulo 16, versículos 13. Mateus 16, 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, meus discípulos que estão caminhando comigo, quem vocês dizem que eu sou? Quem eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Simão Pedro, feliz é você. Você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado por carne e sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei o meu exército. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, as portas do Hades, não poderão vencê-la. O exército inimigo que reina neste mundo não pode vencer quem? Não pode vencer quem? Quem é a igreja? Pessoas. Não é essas paredes, não são essas paredes. Não é esse lugar aconchegante, não é a placa Comunhão Cristã Aba, não é isso. Não é uma religião, não é uma filosofia, são pessoas. Que quando nós caminhamos juntos, quando nós concordamos juntos, quando nós oramos juntos, quando nós choramos juntos, quando nós nos alegramos juntos, a Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecem. Não vão vencer você. Não vão vencer você. Porque quem é o cabeça? Cristo é o cabeça da igreja. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Eu vou dar a quem? A você, como indivíduo? Não, a igreja. Eu darei a você as chaves do reino dos céus, do reino de Deus, porque nós não somos mais deste reino, o reino das trevas. Nós pertencemos ao reino de Deus, ao reino dos céus.
E Deus declara: eu vou dar à igreja as chaves dos céus. Porque vocês não são deste mundo. Vocês não são deste mundo. Agora é o seguinte: eu tenho autoridade nos céus e tenho autoridade na... Eu tenho autoridade nos céus e tenho autoridade na... E eu vou dar a vocês as chaves dos céus. Porque tudo que você ligar na terra será ligado nos céus. E tudo que você desligar na terra será desligado nos céus. Você percebe por que esse ajuntamento? Você percebe por que esse tempo das 18 horas até as 20, está passando um pouquinho, 20 e 30, né? Você percebe? Uma vez na semana. Uma vez na semana. Nós convocamos o povo para estarem na linha de batalha, na linha de frente, para sermos fortalecidos, para sermos revigorados, para sermos cheios da presença de Deus, para sermos fortalecidos através do louvor, da adoração, para com alegria percebemos que nós fazemos parte. Como foi falado hoje, isso daqui é meu. Hoje mesmo, a minha sala é ao lado do espaço onde as crianças brincam, né? De repente eu estava ali, preparando a mensagem, e aí um barulho, deu uma bagunça, daí fui ver, só estava a criançada lá. E daí estavam uns meninos grandes, dentro da piscina de bolinha, das criancinhas. Uns meninos grandes, quebrando as bolinhas, jogando as bolinhas. Meninos mais de 10, 11 anos. Daí puxei eles e conversei com eles. Falei: vocês sabem para qual idade é essa brincadeira? Por que nós colocamos isso aqui? Para qual idade? É para as criancinhas. Agora vocês estão estragando isso. Sabia que isso daqui é de vocês? Não. Isso daqui é de vocês. Todo o espaço que nós estamos fazendo aqui é para proporcionar para todos nós, de acordo com a faixa etária, um ambiente gostoso, um ambiente... E conversei com eles. Só que com essa voz de trombeta, né, fica todo mundo em silêncio. Assim, fica... Parou, ficou aquele silêncio, assim, tinha umas 10, 15 crianças, né? Parou, ficou todo mundo... Daí conversei com os menorzinhos: vocês concordam comigo que esse espaço... Ensina. Nós precisamos ensinar. Nós precisamos ensinar. Vem uma criança, chupa a bala, joga o papel no chão. Não, ensina. É um ambiente nosso, é um ambiente onde nós oferecemos o nosso culto, é um ambiente onde, sabe, existe um conforto, existe um aconchego, existe, sabe, nós preparamos esse ambiente e nós, Senhor, manifeste a Tua presença neste lugar. Porque nada disso tem valor se não tiver a presença de Deus. Nada disso tem valor se não tiver a presença de Deus. E aonde está a presença de Deus? Nessa primeira cadeira aqui. Aonde está a presença de Deus? Não aqui no altar. Eu não posso subir no altar, eu me considero pecador, eu não posso pisar naquela escada ali de mármore lá, porque é um lugar santo. É isso? É isso? Claro que não. A presença de Deus está em você. O momento que você decidiu vir ao culto, celebrar ao Senhor, o Espírito Santo de Deus já começa a interceder com gemidos inexprimíveis. Porque Ele conhece as tuas batalhas, Ele conhece as nossas batalhas como igreja. Ele conhece nesses 2 anos de 2017, nesses 7 anos que nós estamos aqui, as nossas batalhas anuais, as nossas batalhas mensais, as nossas batalhas diárias. Deus conhece. E quando nós intentamos os nossos corações, com uma única motivação: eu vou à tua casa, eu vou àquele lugar, porque ali está o exército de Deus.
E nós juntos vamos celebrar a Deus, vamos oferecer a Deus o nosso louvor, a nossa adoração. Eu vou tocar ali, porque eu vou oferecer ao Senhor. Não para ser visto, não só para ser conhecido. Pô, mas que equipe, olha, que louvor, mas pare com isso. Pare com isso. Obviamente que todas as vezes que as pessoas entram no ambiente, você primeiramente é tocada na tua alma. Você chega num espaço assim, é a primeira impressão que fica, não é isso? É a primeira impressão que fica. Mas nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Mas infelizmente, nós somos tocados na alma, no ambiente que nós chegamos. E aí, a nossa alma se submete ao Espírito. E aí nós levantamos o nosso louvor e a nossa adoração. E daí o corpo tem até liberdade de pular, de cantar, de dançar. E isso é feito espontaneamente. Espontaneamente. E se você está aí, tem vontade de dar um aleluia, um glória a Deus, você é livre para isso. Você é livre. Porque daqui a pouco, você vai lutar. Daqui a pouco você vai sair para aquela porta lá e você vai lutar. Você vai lutar. Daqui a pouco você vai lutar. Essa luta é minha. Quando eu sair por aquela porta, essa luta é minha. É minha. Eu vou lutar. Eu vou enfrentar. Eu vou enfrentar. Eu não vou fugir. Eu não vou me amedrontar. Eu vou enfrentar cada gigante que se levantar. Sabe por quê? Porque o Senhor está comigo. O Espírito Santo de Deus está em mim. E eu tenho uma retaguarda. Eu tenho uma cobertura. Eu tenho pessoas que eu posso contar e sei que estão orando por mim, eu sei que estão velando por mim, eu sei que estão fortalecendo por mim, mas essa luta é minha e eu tenho que vencer cada uma delas. Eu tenho que vencer. Eu tenho que vencer. Essa luta é minha, essa luta é minha. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, do versículo 6 a 15. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados neles, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não nos princípios de Deus. Paulo está dizendo, não permita que as pessoas enganem vocês, tragam ensinamentos errados para vocês, que estão estabelecidos pelo padrão deste mundo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberão a plenitude. Olha que texto lindo e maravilhoso. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, em Cristo, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberão a plenitude aonde? Aqui e agora. Toda a plenitude da divindade e autoridade de Deus, de Jesus, na sua vida, na sua vida. Porque Ele já venceu. Porque Ele já venceu. Frente a frente. Posicionamento frente a frente com o inimigo. A igreja, o corpo de Cristo. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3,11. Essa luta é minha, essa luta é nossa. Eu preciso enfrentar os meus gigantes e lutar. Eu preciso.
Eu preciso enfrentar. O texto de 1 Samuel, versículo 17, a partir do versículo 45. 1 Samuel 17, 45. Davi, porém, disse ao filisteu, ao gigante Golias: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. As pessoas falando mal de você, as pessoas se opondo a você, as pessoas enganando você, as pessoas, sabe, fazendo mal contra você, estão fazendo contra Deus, contra Jesus. Ele desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas. De quem é essa luta? Saul estava junto com Davi? Todo o exército, todo o aparato estava junto com Davi? Quem é que lutou? Quem é que lutou? Davi. E ele falou, essa luta é minha. Sabe por quê? Porque o Senhor está comigo. E hoje mesmo, hoje mesmo, hoje mesmo, hoje mesmo, hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteus, às aves dos céus e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Essa luta, essa batalha, essa luta é minha, essa luta é minha. Você precisa entender isso. Existem coisas que você precisa enfrentar. Não adianta querer levar a tua família junto, não adianta querer envolver teus filhos junto, não adianta querer envolver teu marido junto, não adianta envolver a igreja junto. Tem situações que você precisa enfrentar. E saber que não é você que está na frente, o Senhor fará. E fará quando? Amanhã? Em 2018? 2019? Quando que você quer vencer esse gigante? Quando você quer vencer esse gigante? Quando você quer vencer essas situações, circunstâncias que estão te entristecendo? Quando? Quando você conhecer o Deus de Israel e saber que este mesmo Deus é o teu Deus. Quando você entender quem você é e a tua posição em Deus. Davi sabia quem ele era e sabia quem era o seu Deus. E Davi declara, hoje mesmo, eu vou vencer você e vou vencer todo o seu exército. Não só, gente, o exército de Israel só estava com medo de Golias. Se não tivesse Golias, eles já estariam em confronto, já estariam em luta. Mas Davi fala, eu vou vencer Golias e vou vencer todo o exército dos filisteus. Os cadáveres vão estar espalhados e as aves dos céus vão vir e vão comer os cadáveres. E ele continua ainda. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves dos céus e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória. Não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Aqui é interessante que ele já inclui o exército de filisteus. Ele não fala, entregará todos vocês em minha mão. Em nossas, porque eu estou na linha de batalha, e na linha de batalha está o exército de Deus junto comigo. Isso vai fortalecê-los a confiarem, a acreditarem que essa vitória é do Senhor. Vai levá-los a um ânimo, vai levá-los a uma alegria, vai levá-los a conquistar, a avançar sobre os inimigos. E nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. Você recebe essa palavra?
Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Versículos 10 a 13. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder, e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vistam-se das armaduras de Deus, porque o diabo ele está vindo, com lança, com espada, com dardos. O diabo tem nos atacado. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. Possam resistir no dia... Neste mundo vocês terão... Enquanto vocês estejam neste mundo, vai vir o dia mau. Vão vir dias maus. Mas vocês ficarão inabaláveis. Vocês ficarão inabaláveis. Essas situações, essas circunstâncias não vão tirá-los da rocha, da força que é Jesus em você. Creia nisso. A nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue. 1 Tessalonicenses 2, de 1 a 12. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que fizemos não foi inútil. Paulo aos Tessalônica, a igreja em Tessalônica. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita... Eu quero ler de novo isso daqui. Olha como o Evangelho de Deus, ele é sincero, ele é verdadeiro. A guerra já está vencida, Jesus Cristo já venceu, amém? Nós já estamos do lado vitorioso. E Jesus estabeleceu daí o seu exército, a sua igreja. E colocou essa igreja em um posicionamento, uma posição. Quando você se posicionou, eu creio em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você faz parte da igreja, do corpo de Cristo. Você não precisa estar no hall de membros dessa igreja, você não precisa, se batizar, você não precisa fazer nada. Quando você crê que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador, é o enviado de Deus, você já é convocado como guerreiro desse grande exército, como membro da igreja do corpo de Cristo, como parte do corpo de Cristo. E você já está num posicionamento, na linha de frente dessa batalha, aonde você vai precisar crescer para poder enfrentar as lutas do dia a dia. E de que forma nós crescemos? Através da comunhão uns com os outros, através da oração, através da palavra, e isso nos fortalece. Não tem como você crescer sozinho. Uma criança recém-nascida, ela precisa de cuidado. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você nasceu de novo e você precisa de ajuda para que você desenvolva, para que você cresça, se fortaleça para ter vitória nas tuas lutas diárias. Para ter vitória no teu dia a dia, para não ser abalado, para ficar inabalável. E o texto nos mostra isso. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados, insultados em Filipos. Como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. As lutas não nos abalaram, não nos impediram de anunciar o Evangelho de Deus, de pregar a palavra de Deus, de resgatar as vidas do reino das trevas para o reino das luzes. Mesmo ali pregando, mesmo ali declarando, mesmo ali à frente da igreja, as lutas diárias acontecem no nosso dia a dia. A minha esposa está aqui. No nosso dia a dia. Em muitas circunstâncias, em muitas situações. Mas isso não pode me abalar. Isso não pode fazer com que eu retroceda, que eu tenha medo e volte atrás. Porque a vitória pertence ao
E como Davi declarou, todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança, não é pela capacidade humana, não é por estratégia. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer uma coisa. Aí eu vou procurar um médico, eu vou procurar um psicólogo, eu vou procurar um psiquiatra, eu vou procurar um doutor, eu vou procurar sei lá o quê. Enquanto nós usarmos as ferramentas dessa guerra, que não é espada, que não é lança deste mundo, as situações não vão se resolver. Sabe onde você vai encontrar a resposta? Na igreja. Sabe onde você vai encontrar a resposta? Na igreja. Através da manifestação dos dons espirituais. Da palavra de Deus. De estarmos juntos. Porque essa batalha pertence ao Senhor. Equipe de louvor, por gentileza. E para encerrarmos, a continuidade de 1 Tessalonicenses 2, 3. Pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenções de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Irmãos, nós não somos do mal. Nós, pastores, apacentadores, não somos do mal. Nós não estamos aqui para enganar você. Muitas vezes a exortação não é apacentar, não é bater. A exortação é animar, é fortalecer. É edificar. É que muitas vezes nós vemos coisas e entendemos o contexto espiritual, onde não tem como nós falarmos para você, você não está preparado para receber ou para ouvir aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Requer tempo. E Paulo mesmo, ele declara isso. Vocês bem sabem que as nossas palavras nunca foram de bajulação, nem de pretexto para a ganância. Deus é testemunha disso. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outras pessoas. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos seus próprios filhos. Como uma mãe que cuida dos seus filhos e que deseja o melhor para os seus filhos e que orienta e que fala e que muitas vezes essas palavras são levadas ao vento. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também as nossas próprias vidas. Porque vocês se tornaram muito amados por nós. O que é a nossa vida? O que é a vida de um pastor? O que é a vida de um apacentador? Qual é a motivação nossa? Nós não estamos aqui para recebermos mérito, reconhecimento. Nós estamos aqui em função de um chamado de Deus. Deus nos chamou como guerreiros, como valentes, para resgatar, para auxiliá-los a alcançar muito mais daquilo que nós temos alcançado. Muito mais. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como o pai trata seus filhos. Interessante que ele usa o exemplo da mãe e o exemplo do pai. É diferente o tratamento do pai e da mãe ou não? É diferente ou não? Sim, com certeza. Exortando-os, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que o chamou para o seu reino e glória. Quem chamou? Você?
para fazer parte desse exército? Quem chamou? Quem chamou? Para que você viva de maneira digna diante de Deus. Colossenses 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Vocês não são dessa terra. Enquanto os teus pensamentos estiverem voltados para as coisas materiais, as coisas terrenas, você vai sofrer. Você vai se desgastar. Você vai se desgastar. Volte os teus pensamentos para as coisas celestiais, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Façam morrer. Nós não somos dessa terra, nós não somos deste mundo. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E a ganância, que é idolatria. A Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino de Deus. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador, a imagem de Deus. Dessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cito, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos nós. Não existe acepção de pessoas. Portanto, como povo escolhido de Deus, como exército de Cristo, como igreja, santo e amado, revistam da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suporte-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viverem em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habita ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém? Vamos ficar em pé.